querendo pegar contigo. Para começar a palavra que eu venho trazer hoje, Pastor, eu queria perguntar. você segura aí? Eu queria perguntar para vocês, se vocês. O que vem na sua memória quando vocês pensam em honra? Uma história na Bíblia, um exemplo de honra na Bíblia. Vocês têm algum? Começando pelo meu tio. Qual o primeiro que vem na sua memória, tio? Quando se fala de honra? Meu pai e minha mãe. A Bíblia fala honra, pai é honra. Mas ele não entende, é honra. Você, tia? Abraão, seu filho, honrou o Senhor. Certo. Você, Ingrid? Os 3 reis magos. Os 3 reis magos. Você levou os presentes para Jesus. Certo. Foi uma honra. Foi. E Exatamente. é aí que você ia pegar. Por causa do. Por causa do dia de hoje, né, meio? Eu peguei você, não você peguei? pegou. Ah! Você é incrível. O Lid, o que é o Henrique? Não é pra mim filmar, não filmar. A avó tava no dia. Não pode filmar. Hã? A avó tá. Eu vou trazer a mesma pregação do sábado. Ah, tá. Bruno? O nosso Deus é a verdadeira honra. Amém. Honrar o Pai. Brunão, você lembra Ele de é alguma merecedor história? de toda a honra e toda a glória. Amém. Acho que é do perfume. Do perfume? Sim, da mulher que despejou o perfume de Jesus. Você, Consuela? Quem? Mesma coisa da sua avó. Mesma coisa da minha avó. Certo. Você, José? Eu participei do último curso. Amém. Verdade. O restante Ele falou? Ele participou, é porque eu trouxe essa palavra no sábado, eu só estou trazendo ela. Mas quem que eu falo? A filmadora tá ali, Não, não certo? precisa. Tá gravando só pra cá, tá gravando aí. Tá gravando, Pode tá? ficar tranquilo, só tá aqui. Pode ficar tranquilo, tá na mão do Yosef. Tá filmando ele aqui, olha só. É, tá pra cá. Vai pegar você. Tá certo. O texto que eu vou trazer hoje, referente à honra, está em Esther, no capítulo 6. Você não ia trazer a Você história de gosta da Jesus? Esther, hein? Olha. Isso, cadê? Esther é Cadê a Fran? uma excelente mulher, É né? o precedente. Excelente. Diferente da dona Franciele. Excelente exemplo de Ele mulher. gosta da Esther. Ah, é, mas o que é um bom exemplo de honra. Lendo o capítulo 6, versículo 1 em diante, tá aqui. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então, mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os 2 eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagem foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Amã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandassem enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mande que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas do homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei
faz pelo homem a quem ele quer honrar. Amém. Acho que muitos de vocês já conhecem a história de Esther. O tio, a tia, acho que bastante conhece. Agora eu acho também bom repassar a história para poder entrar no clima, como também muita gente aqui pode não conhecer. Alide, você conhece a história de Esther? Nem do SBT? Ela falou que conhece um pouco. Não conhece? Então eu vou estar repassando um pouco rapidamente aqui para que vocês possam Filha, quietinha. entrar aqui no Caramba, entrar no clima da história. Filha, quietinha. O tio tá pregando. Tio Lelê. Esther, na verdade, o nome dela em hebraico é Hadassah, né? Igual a Hadassah, a Dadas. Só que acontece que o povo judeu, ele muitas vezes... Radassa, já falei pra você quietinha. Senão a mamãe vai pegar você aí. Quietinha. Muitas vezes o povo judeu se encontrou escravo de outros povos, como neste momento em que Esther estava na terra dos persas, que era um povo que dominou os judeus. Então, para Esther não ser descoberta, então Hadassah não ser descoberta, ela mudou seu nome de hebraico para um nome persa, que no caso é Esther. Então vamos usar o nome Esther no decorrer da história. Certo dia, quando o rei quis apresentar a sua esposa, sua então rainha, para seus amigos, em um certo momento onde ele estava embriagado em uma festa, ele mandou chamar a rainha e a rainha negou estar na presença do rei. O rei fez um pedido a ela e ela negou esse pedido. O rei furioso, então, deixou ela de ser rainha. Tirou o poder dela de rainha. Deixou de ser casado com ela. Com isso, o rei procurou novas pretendentes à esposa. Ele queria tornar uma nova mulher rainha. Nisso, eles pegaram todas as mulheres novas que se encontravam no reino e foi levado ao palácio. Nisso teve todo um desenrolar da história para que Esther conseguisse ser escolhida como a rainha. Conseguiu atrair a atenção do rei. Eu não vou entrar neste mérito da questão porque eu quero desenrolar outra parte dessa história. Então Esther, já sendo rainha, ela ainda não tinha 100% a atenção deste rei, porque não era comum naquela época o rei e a rainha se darem bem, principalmente naquele povo, do povo persa. Mas acontece que Amã, um alto funcionário da corte, para ser exato, ele só era abaixo do próprio rei, do rei Xerxes, no caso o marido de Esther. Ele só estava abaixo dele. Isso foi dado pelo próprio rei. E também foi dada uma ordem a Amã e aos funcionários. Foi dado um prestígio a Amã, na verdade, que era uma ordem aos funcionários de todo o palácio, de que quando vissem Amã, eles se ajoelhassem perante a presença de Amã. Não poderia passar em vão isso. Ao passar Amã, todos os funcionários daquele palácio deviam se ajoelhar. Mordecai, que era primo de Esther, ele era tio de Esther, só que Esther tinha ele como um pai, ela tratava ele como pai e ele a tratava como filha. Mordecai, quando viu a sua então sobrinha indo para o palácio, ele quis se aproximar mais e estar perto para ter mais cuidados com ela e acabou entrando para o palácio, cuidando de algumas coisas no palácio. Ele começou a trabalhar nesse palácio. Amã, quando passava, todos os funcionários se ajoelhavam. Os próprios funcionários, nem ao início, nem foi o próprio Amã que notou isso.
foi os próprios funcionários viram que Mordecai, ele não se ajoelhava perante Amã, o que era uma ordem a ser cumprida, ele não cumpria. E os funcionários, os outros, tinham um certo ranço com este Mordecai, porque, a gente tem que se ajoelhar e esse cara é a mesma coisa que a gente, esse cara não é melhor que a gente. Por que a gente tem que se ajoelhar e ele não? E os funcionários questionavam Mordecai a isso. Até que uma vez Mordecai confessou que ele não se ajoelhava confessou que o Mordecai não se ajoelhava porque ele era judeu. Os funcionários, ouvindo isso, ficaram irritados e levou isso para cima. Foram falar com Amã, dizendo que, tá vendo Mordecai? Ele não se ajoelha perante o Senhor por ele ser um judeu. Então Amã começou a prestar atenção nisso, isso chamou a atenção de Amã. Então, Amã, vendo que ele não se ajoelhava por ser um judeu, Amã ficou muito irritado e isso deixou Amã muito entristecido, enfurecido e com raiva deste Mordecai, fazendo com que a raiva dele com Mordecai não fosse exclusivamente com Mordecai, mas também com todo o povo judeu, já que Mordecai disse que não se ajoelhava por ser um judeu, então ele tinha não raiva só de Mordecai, mas sim de todos os judeus. Isso levou ele a querer a morte de todo esse povo. Como ele era muito próximo do rei, ele foi falar com o rei. O rei, como não conhecia esse povo e não estava nem aí, não era o povo dele, quando Amã leva isso para cima, falando que quer a morte de todos os judeus, o rei simplesmente pega seu anel de sinete, o que dava um poder para ele de assinar qualquer coisa, e entrega e fala, olha, isso daí está em suas mãos, esse povo está em suas mãos. Então, o rei entregou de mão beijada aquilo que Amã queria. Nisso, Amã não sabia que a rainha do rei era uma judia. E a rainha, sabendo que seu povo todo ia ser exterminado, ela foi um pouco tanto sábia. Na verdade, um pouco não, ela foi muito sábia. E é isso que eu vou desenrolar agora na história. A sabedoria de uma mulher e como a sabedoria de uma mulher pode transformar e pode salvar vidas, como foi Esther fez, e como pode atrair a atenção de qualquer pessoa, principalmente do seu cônjuge, do seu marido. Rainha, ao saber que Amã ia exterminar todos os judeus, ela bolou um certo plano. Ela chamou a atenção de seu rei de uma forma delicada, amorosa e humilde. Tá ouvindo aí, Fran? Sempre se pondo à mercê do seu rei. Ela chama a atenção e ele estende o cetro dele e fala para ela, me peça metade do meu reino, que assim você terá. Com esse pedido, ela já poderia pedir algo do interesse dela, mas algo já mostrando para ele que ela só queria, tudo que ela queria era interesse, não era a atenção dele. Mas ela faz algo diferente e ela pede que ele compareça a um banquete com ela. Ela quer momento com ele, ela quer vivenciar momentos. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E isso ela chama também o funcionário dele, este Amã, que era tão importante. Chama o rei e Amã para um banquete com ela. No dia seguinte, acontece esse banquete. Amã, o rei e a rainha se divertem, foi tudo maravilhoso. Amã se sente tão importante, mas tão importante porque, poxa, imagina você dividir um banquete, apenas você, o rei e a rainha. É porque você está na mesma estatura deles, você tem a mesma importância. A rainha vê você tão importante quanto o rei, para você poder comparecer a um banquete com ela. Então isso ganha o dia de Amã. Amã tem tudo que uma pessoa poderia querer. Amã está feito na vida. Ele é o cargo mais alto de todo o palácio, tirando o rei.
Ele tem o sinete do rei para assinar o que ele quiser. Ele tem a atenção da rainha, a importância, ele tem honras sendo dadas a ele, sendo chamado para banquete. Só que quando ele está voltando deste... Adassa, pra cá. Quando ele está voltando deste banquete, ele encontra com Mordecai novamente. E Mordecai parece ser tão importante para ele que Então quando... não sou bem não, beleza? Que quando Mordecai não se ajoelha, como era dada a ordem, ele fica enfurecido. E tudo aquilo que ele passou, de um momento precioso, importante, ele se sentindo importante, isso acaba com ele, acaba com o dia dele. Essa coisinha tão simples, que era uma pessoa não se ajoelhar a ele, acaba com o dia dele que foi tão maravilhoso. Quando ele volta para casa, ele desabafa com seus amigos e com seus familiares, dizendo que está muito irado, que este Mordecai acabou com o dia dele, porque não se ajoelhou para ele. Então, os amigos dele recomendam uma coisa que é adiar a morte deste judeu. Não de todos os judeus, exclusivamente de Mordecai, porque era ele que tanto enfurecia Amã, era ele que acabava com a vida de Amã. Então, dão o conselho dele construir uma forca em seu quintal, ali em frente à sua casa, de 20 metros, para que aquela forca seja a forca que vai dar um fim a este ser que tanto incomoda ele, que dá um fim ao Mordecai. No dia seguinte, voltando rapidinho, neste banquete, quando o rei tem esse momento maravilhoso com a rainha e chama a atenção dele, ele estende novamente o cetro à rainha e pergunta novamente: diga-me o que você quer que eu darei até metade do meu reino. E a rainha novamente aproveita essa oportunidade para dizer que ela só quer mais um banquete com o rei no dia seguinte. E que neste banquete ela queria que estivesse só ela, o rei e o Amã, novamente. No dia seguinte, Amã está indo novamente para o banquete com a rainha, o rei está indo novamente no banquete. Nisso Amã encontra com Mordecai e novamente Mordecai não se ajoelha perante a ele. Ele insiste que Mordecai se ajoelhe e Mordecai não se ajoelha, sabe? Então ele fica muito furioso. E antes de ir para o banquete, o rei, depois do primeiro banquete, não conseguiu dormir, que foi o texto que eu li. Ele não conseguiu dormir e pediu para que trouxessem o livro que era escrito tudo o que acontecia em seu reino. Ele queria ler, ele queria saber um pouco mais do que estava acontecendo em seu reino. Nisso, é o que eu decorri no texto, eles leem para o rei que este certo homem, Mordecai, uma vez salvou a sua vida contra pessoas que planejavam a morte do rei. E ele pergunta o que foi feito para este homem que salvou a vida do rei e dizem que nada foi feito. Passou aparentemente ileso. Ninguém viu, ninguém ouviu, nada se fez a este homem que fez um ato tão grandioso, que é salvar a vida do rei. Isso é muito importante. Então o rei fica incomodado com isso e quando Amã entra no palácio, o rei pergunta a Amã: Amã, o que o rei pode fazer a um homem a quem ele deseja honrar? Amã, ouvindo isso, já pensou que seria ele este homem a quem o rei deseja honrar. Quem mais seria a não ser Amã, o homem mais importante de todo o palácio, de todo o reino, depois do rei? Não haveria outra pessoa. Então Amã, pensando nele, pensando no que ele gostaria de ser honrado, como ele gostaria de ser honrado, passa tudo isso que eu li, que deveria se vestir com as vestes reais, deveria se montar na montaria real, tudo aquilo que é do rei, o rapaz usaria, aí esse homem deveria ser honrado, ele seria honrado vestindo tudo do rei, usando do rei, e
sendo levado como escolta pela cidade inteira com o homem mais importante de todo o reino, gritando o quão importante o rapaz a ser honrado é. Isso se faz Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Se você for pensar, Amã, quando falou isso, ele achou que ele era o homem a ser honrado. Depois, o alto escalão, o funcionário mais alto daquele palácio, daquele reino, seria o rei, certo? Se ele, que é o segundo maior, está sendo levado com honra, maior que ele, só o rei. Então ele já pensou, nossa, imagina como as pessoas vão me ver sendo levado e o próprio rei falando, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Nossa, é como se o rei estivesse se ajoelhando perante a mim. Mordecai não se ajoelha, mas o rei se ajoelha a mim. Era nisso que certamente ele estava pensando ao fazer um pedido desse. Mas aí que vem a ironia da história, aí que vem o grande plot twist, né? Americano. Aí que vem porque não era ele quem iria ser honrado, era Mordecai por salvar a vida dele. E quem que é o homem mais importante? É Amã, certo? Porque Amã era depois do rei, Amã era o mais importante. E o rei olhou e falou, olha, acho que esse papel é de você, porque você é o cara mais honrado, é o cara mais alto funcionário aqui do reino. Então você vai puxar, vai fazer tudo isso com Mordecai. Mordecai vai ser levado e você vai falar para as pessoas sobre Mordecai. Ó, gente, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ou seja, na visão dele, ele queria o rei se prostrando a ele, e agora, outrora, as pessoas se ajoelhavam a Amã e Mordecai não. E as pessoas ficavam enfurecidas com Mordecai e o Amã também ficava enfurecido com Mordecai. Agora, o Amã, que era quem todos deveriam se ajoelhar, está se ajoelhando perante Mordecai. Aquele que negou a ordem. Era uma ordem, ele negou a ordem. Então, isso é um tanto quanto irônico. E isso deixa Amã louco. Depois deste ato, ele volta para casa enfurecido, porque ele passou muita vergonha fazendo isso. Assim, para ele, um homem tão importante, tão imponente, tem tudo, mas este Mordecai insiste em acabar com o dia dele, acabar com a vida dele. Só com a existência de Mordecai acaba com a vida deste homem. Então ele decide que a morte de Mordecai vai ser naquele mesmo dia. Os amigos dele avisam, né? Quando ele confessa tudo isso, os amigos olham e diz que ele está brigando com o judeu e que ele já perdeu essa guerra. Então os funcionários já chamam ele para este novo banquete com a rainha e com o rei. Ele olha, tá vendo? Eu sou muito importante, vou novamente ceiar com a rainha e com o rei. Olha como eu sou importante. Mas este homem me deixa louco. Então ele vai no banquete. O banquete acontece, dá tudo certo novamente, foi tudo maravilhoso. E no fim do banquete, o rei novamente estende o cetro à rainha. A rainha tão sábia, tão delicada, conquistando o seu rei com o seu jeito, com as suas palavras, com a sua delicadeza. Ele estende novamente o cetro e fala, peça o que quiser e terá metade do meu reino. Eu, miserável fraca, né, manão? Nisso, a rainha, enfim, faz o seu pedido. Ela pede para que ela e o seu povo não sejam mortos. E o rei fica estranho, fica enfurecido. Como assim? Quem quer matar você? Aí ela ainda, usando as suas palavras delicadas, seu jeito delicado, ainda fala, meu rei, se fosse só me escravizarem meu povo, eu nem ia te incomodar com algo tão insignificante para você. Mas eles querem me matar, matarem meu povo.
E o rei fica louco. Poxa, quem não fica louco com uma mulher falando desse jeito? Meu Deus do céu. O rei fica louco. Quem que é este homem que quer matar vocês? E a rainha olha e aponta para Amã, fala: Amã, persegue a mim e ao meu povo. O rei fica enfurecido e sai daquele ambiente. Nisso, Amã já previa a morte dele. E ele começa, então, o que ele queria dos outros, ele começa a fazer com a rainha. Ele se ajoelha e implora o perdão, implora para que não seja morto. Nisso, o rei dá de encontro com essa cena de Amã aos pés da rainha. Então o rei, essa cena para ele já basta. Ele fala: o que você está querendo aproveitar da minha rainha? Você vai ser morto. E aí os funcionários, por coincidência, dizem: olha que coincidência, meu rei, tem uma forca na frente da casa de Amã. E aí o rei fala: então que seja enforcado hoje mesmo nesta forca. A forca que outrora ia ser enforcado no mesmo dia, Mordecai, o judeu a quem ele tanto perseguia, agora é a forca dele. A forca que ele construiu para outra pessoa é a forca que vai ter o fim dele. E agora eu queria ressaltar algumas coisas. Tem alguns tópicos em que eu acho interessante essa história para a gente levar cada dia da nossa vida. Amã, muitas vezes a gente é muito parecido com Amã. Pode estar tudo muito certo na nossa vida. Como Amã tinha tudo que ele queria, ele tinha o cargo mais alto. Ele tinha as honras de todos os funcionários. Ele tinha a atenção de seu rei, a importância dada a ele pelo rei. Ele tinha confiança do rei, de até dar um anel de silêncio para ele. Ele teve a certa atenção da rainha. E tudo isso não bastou para ele. Tudo isso, no fim do dia, era esquecido. Era posto na balança as coisas mais importantes para ele. Sempre o que pesava mais era aquele sujeito. Aquele simples sujeito, uma pessoa que não se ajoelhava para ele, acabava com o dia dele, ele esquecia que ele tinha um cargo mais alto, ele esquecia que ele era tão importante no reino, ele esquecia que ele tinha confiança da pessoa mais importante de todo o reino. Ele esquecia tudo isso porque um simples homem não se ajoelhava perante ele. E quantas vezes na nossa vida, no nosso dia, a gente esquece que a gente está bem, que a gente está vivo, que nossos filhos estão bem, que a nossa esposa está bem, que o nosso trabalho, que a gente está sendo um ótimo trabalhador, que a gente tem um trabalho, que a gente tem o alimento, que Deus tem dado o alimento para a gente, dado o trabalho, que com o trabalho a gente tem pagado as contas, a gente tem um teto para morar, um teto muitas vezes maravilhoso, gostoso, que a gente deita e descansa bem. Aí acontece qualquer coisinha, uma briga, uma chamada de atenção, uma pessoa que te xinga na rua, uma pessoa que te xinga no trânsito, uma palavra torta no trabalho que você escuta, uma virada de olho de uma pessoa rabugenta que te irrita, e isso daí é maior do que tudo na sua vida. De tudo que Deus tem feito na sua vida, não vale mais do que essa pessoa que tem te estressado. Agora também quero falar Agora eu quero também falar de Mordecai. Quando Mordecai fez aquele gesto que salvou a vida do rei, ele não esperava receber nada em troca. No entanto, eu não sei ao certo quanto tempo se passou desde a atitude que ele fez até a honra que ele recebeu. Ele não esperava receber aquela honra. Eu acho que se o rei chegasse a ele e falasse: Mordecai, peça, e o que eu posso fazer para te honrar? Eu acho que não seria uma honra tão grande quanto foi feita com o conselho de Amã, né? Porque Amã sabia muito bem o que era uma honra, como era receber uma honra. Muitas vezes a pessoa que não sabe honrar
sabe muito bem como ela gostaria de ser honrada. E Mordecai, quando fez esse gesto, ele não esperava receber nada em troca. Talvez ele pode ter ficado chateado, não, por não receber nada em troca, isso a Bíblia não relata. Mas a gente se colocando no lugar dele, quem não ficaria chateado? Quantas vezes a gente não faz um negócio lá para alegrar a pessoa, pelo bem da pessoa, e a gente não recebe nada em troca, a gente fica tipo, poxa, até quando isso? Até quando eu vou trabalhar pelo bem dessa família? Até quando eu vou trabalhar pelo bem dessa pessoa? Eu não vou receber nada em troca. Até quando eu vou falar, olha, eu ajudei a pessoa lá no trabalho, eu fiz isso e ela me retribuiu com mal. Poxa, e a gente se enfurece com isso. Eu não vou falar que a gente não deve se enfurecer. Eu aconselho que não. Por quê? Justamente por causa disso. As pessoas podem não anotar. As pessoas podem não notar você fazendo bem. As pessoas podem esquecer. Mas, ali no livro do rei, vai estar anotado. E o rei não se esquece. O rei vai pedir para que leiam para ele. O rei vai ouvir o que você fez. E na hora que ele ouvir, ele vai perguntar o que foi feito para essa pessoa. Senhor, nada. Essa pessoa só recebeu ingratidão em troca. Essa pessoa só recebeu tristeza em troca. É aí que a grande honra vem. A maior honra de todas. Quem vocês acham que pode honrar mais? Um funcionário qualquer pessoa lá do quadro olhar para Mordecai e falar, caramba, olha, parabéns, você é um herói, nossa, Mordecai, isso seria maior? Ou o que o rei fez? O que você acha que é maior? Você fazer o bem pela pessoa e você receber obrigado, viu? Nossa, você é incrível, parabéns aí, que ótima pessoa você é. Você acha que isso é a maior honra que você poderia receber? Ou é a honra dada pelo próprio Deus? Isso está na Bíblia. Fala que quando você recebe a honra da pessoa, você deixa de receber a honra de Deus. Você deixa de receber aquilo que Deus tem preparado. Se você está em busca do que a pessoa pode te retribuir, se você está fazendo algo em troca de retribuição da pessoa, você pode sim receber um obrigado, mas Deus não vai te retribuir. O que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Então, se você tem passado por esse momento de lutando, nossa, eu estou lutando aqui, eu estou fazendo o meu melhor, continue. Eu só quero deixar essa mensagem aqui também. Não importa o que você está passando, não importa o quão seja difícil o momento que você esteja passando. Nossa, eu faço de tudo pelo bem dessa pessoa e eu não sou reconhecida. Continua. Continua, porque Uma hora a honra vem. isso chama mais atenção ainda de Deus. Deus vai ter total atenção para você. E você atraindo a atenção de Deus, falando, olha, Senhor, eu estou cansada, mas eu vou continuar fazendo isso aqui. Porque eu confio na sua palavra, eu confio que a sua honra é a maior honra de todas. Deus vai te honrar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Eu quero só fazer um adendo na palavra do Alejandro. Inclusive não foi mencionado no dia que ele pregou, mas pensando nessa data que pra gente simboliza que Jesus veio nascer nessa terra, e a gente sabe porque nós somos cristãos, então nós sabemos que Jesus já existia. Jesus era o verbo que estava com o Pai, e o Pai enviou ele aqui para servir, obedecer e entregar a vida dele na cruz em favor das nossas vidas para nos dar salvação. Inclusive, e aí pensando nessa data, eu refleti muito nisso. Jesus era para ser servido e ele veio servir. Jesus era para receber e ele veio entregar. Jesus era para ser amado e ele veio amar. Então que a gente possa guardar esse legado, que a gente possa amar, que a gente possa servir, que a gente possa perdoar, porque é isso que ele veio nos ensinar. E quando a gente ama, quando a gente serve, quando a gente perdoa, a gente está mostrando para ele que a gente aprendeu
com ele o legado que ele vem ensinar. Então, eu quero só fazer esse adendo e deixar essa observação que tocou no meu coração e compartilhar com vocês. Amém? Amém.